Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e hoje eu tô aqui retomando a série de vlogs do meu canal. Vocês sabem aí que o canal tá num hiato por causa da gravação do meu disco. A quem se interessa saber o status da gravação, basicamente nós já finalizamos todos os lead vocals. A gente está gravando agora os back vocals, pouca coisa, né? Deve estar logo tudo gravado. E a gente só está aguardando mesmo a agenda do estúdio para terminar o projeto, né? Fazer a mixagem com tudo que tem direito. A boa notícia é que já está soando muito bem, sem ter passado por esse processo, isso é um ótimo sinal. A gente está bastante feliz com o resultado, mas por causa da gente depender da agenda do estúdio, não dá para definir exatamente ainda quando isso vai estar disponível. E quem realmente está interessado em ouvir, em escutar, assim como nós também estamos ansiosos em divulgar, eu digo que em breve, tá? Mas não dá para precisar uma data. E que as coisas estão correndo todas muito bem, o resultado está soando muito bem. E eu tenho certeza que vai ser o meu melhor trabalho até agora, né? Acho que isso já ficou bem claro para quem já teve a oportunidade de ouvir. Eu vou mantendo vocês informados aqui nos meus canais, nas redes sociais. Então, como vocês sabem, essa série de vlogs aqui, ela tá sempre ligada com assuntos do meu cotidiano como guitarrista e professor. E eu sempre tento trazer coisas que são realmente relevantes para quem é estudante de guitarra e quem também é professor, né? Colega de profissão. E de uma forma geral, eu tenho várias ideias para falar, né? Nesse tempo que eu fiquei no hiato, eu fui pensando em vários assuntos, mas hoje eu vou abordar uma questão que eu acho que é chave para todo mundo que é professor, que é campo harmônico versus modos. Por que eu estou falando isso? Eu tenho algumas críticas de como esse assunto é apresentado pelos professores de guitarra e eu vejo que os alunos acabam tendo problemas da forma que esse assunto é trabalhado, tendo problemas para compreender, principalmente a questão campo harmônico versus modos, tá? E eu tô falando isso porque quando a gente estuda música, por exemplo, como a escola erudita, por exemplo, a harmonia tradicional, a gente visualiza as coisas de outra forma. E não estou falando que uma é certa e que outra é errada, mas eu vou expor aqui um pouco do que eu acho, do que eu acredito, e eu espero que isso possa ajudar você. De uma forma geral, o maior problema que eu vejo é quando os professores de guitarra explicam campo harmônico junto dos modos, tá? E eu entendo que para o aluno entender da onde ele sai com cada modo, entender da onde vem as escalas, isso tem um papel importante. Mas às vezes a coisa fica tão enraizada na cabeça do aluno que é muito difícil fazer com que ele realmente consiga uma sonoridade modal. E o que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista histórico, o modalismo, né, a ideia da música modal, que está focada na escala, ela vem até mesmo antes da Idade Média. Na Idade Média a gente tem praticamente só música modal e no Renascimento também, né, fazendo aí um paralelo os períodos históricos. E quando a gente chega no Barroco, finalmente o tonalismo, que hoje a gente entende aí como campo harmônico, como a tonalidade, ela se estabelece. É um sistema que é estabelecido depois do modalismo. Então, historicamente falando, um sistema veio para substituir o outro. E aí que vem o primeiro problema, porque a pessoa assimila que os dois sistemas são a mesma coisa, porque eles são explicados mais ou menos no mesmo momento do curso. E sem querer soar arrogante ou ignorante, não adianta falar que não, porque eu já vi e já assisti muitas aulas de professores e todos eles é uma tradição na escola guitarrística explicar esse assunto mais ou menos no mesmo momento do curso. E o que acontece? Quando eu dou aula, eu pego alunos desde que são iniciantes até alunos que já têm o background. Eu sempre prefiro trabalhar com o iniciante, porque eu consigo construir uma ideia. Às vezes você vai tentar passar essa informação para um aluno que na verdade já tem um background e é muito difícil você separar isso daí, ele não consegue visualizar os dois sistemas. E basicamente é o seguinte, quando a gente está focado na escala, focado na nota característica, você tem um contexto modal, que é o que acontecia na Idade Média e no Renascimento. Você tinha ali uma melodia simples, com acordes que não tinham uma função tão forte, às vezes tônica e quinta, né? A gente fala até que o heavy metal é muito parecido com a música medieval, mas que não tinha uma cadência realmente muito forte para fazer uma resolução, que é o que de fato acontece no tonalismo. A resolução de 5/1, lembrando que o acorde de dominante tem ali a sensível, o sétimo grau da escala maior,
que prepara para a tônica, é o que de fato caracteriza o sistema tonal. Então, só por uma questão histórica, já fica nítido que os dois são opostos, ou se não opostos, diferentes. Por quê? A partir do momento que você tem um novo sistema para substituir um antigo, imagina o MS-DOS e o Windows, os dois não são a mesma coisa. Então, quando você explica lá, o modo, eles são em versões da escala maior, beleza, é até aí que vai a semelhança dos dois. Passou disso, pode esquecer, porque uma música modal, ela vai focar na escala e você parar na nota característica em relação a um acorde. Isso que vai dar, sim, uma sonoridade modal. Claro que fica muito difícil explicar detalhes aqui, né? Eu acho que essa é uma conversa que você tem que ter com o seu professor, que você tem que estar tocando, tem que estar mostrando o instrumento na mão. Não é muito o caso desse vlog aqui. Mas assim, a sonoridade modal, ela vai estar focada na nota característica, em cima de um acorde. E o sistema tonal, ele é, como o nome diz, um sistema, um ecossistema cheio de acordes, funções, preparações, resoluções. E é difícil você dar uma sonoridade, entre aspas, exótica ali. Você pegar, por exemplo, fazer aqui uma simulação aqui falando. Você pega um acorde de Sol maior, um Ré7, um Dó maior, sétima maior e um Ré7, que prepara para resolver no Sol, tem um contexto ali tonal, basicamente. Aí o aluno pega, o que ele entende? Bom, primeiro grande erro. O shape do dórico é esse daqui, eu vou fazer Sol dórico. Ele toca Lá menor dórico em cima disso e não acontece a sonoridade, nunca vai acontecer, vai soar uma escala diatônica. Porque os acordes que estão acontecendo ali não favorecem a sonoridade do dórico, ele está dentro do sistema tonal. Onde ele toca no braço, tanto faz. Então, assim, de uma forma geral, ele entende que para sair do dórico, ele sai do segundo grau e aplica a escala. Mas ele não entende que para ter uma sonoridade do dórico, ele tem que pegar o acorde que é o Lá menor e aplicar a escala dórica ali, botando a sexta maior contra esse Lá, para dar assim uma cara de dórico. Enquanto ele não faz isso, a sonoridade fica sempre a mesma, se repetindo por vários e vários e vários compassos no sistema tonal, né? Não adianta querer pensar nas duas coisas simultaneamente. Você, claro, pode pegar uma música que tem acordes que estão dentro de um contexto tonal, dentro de uma tonalidade, e aplicar uma escala, uma sonoridade modal para um acorde específico. Tudo bem, mas aí está fugindo do sistema tonal, você vai tocar em outra escala, né, com outra intenção. É um passo acima do que a gente está falando aqui. A gente está falando do arroz com feijão. E o primeiro erro do arroz com feijão é confundir essas duas coisas. Montou os acordes, tem uma resolução de 5/1, a gente está dentro de um contexto tonal, ponto final. Pegou o modo, entendeu os intervalos característicos dos modos, valorizou aquele intervalo, né, específico, você vai ter uma sonoridade modal. É essa a diferença que você tem que fazer. E até digo de uma maneira bem, uma síntese assim importante. Para você de fato entender a sonoridade dos modos, você tem que completamente esquecer todas as funções do campo harmônico e toda a estrutura do campo harmônico. Você tem que pensar simplesmente na relação da escala com o acorde, tá? E não pensar no sistema. Por exemplo, às vezes acontece do aluno falar para mim o seguinte, isso é um outro suposto erro, assim. Eu tenho uma harmonia em que eu tenho Mi maior, Si maior, Dó sustenido menor, Lá maior, Mi maior, Fá sustenido maior, Si maior e Mi maior. Aí o cara fala assim, mas esse Fá sustenido maior modulou, né? Trocou de tom. Não trocou de tom. Um acorde não vai caracterizar uma troca de tom. Esse Fá sustenido que era para ser menor e agora é maior, na verdade, ele é o dominante secundário desse Si. Ele é o quinto do quinto dentro desse tom. Então, tudo bem, para tocar nele você vai ter que ter a malícia de não parar numa nota ou outra que vai dar um choque. Mas considerar a existência daquele acorde como uma troca de tom, sendo que dentro do sistema tonal você pode sim usar esses empréstimos e fazer a coisa acontecer de uma maneira mais sofisticada, como tem várias músicas, Yesterday dos Beatles, por exemplo, em que tem a tônica e logo em seguida você já tem um dominante secundário, não muda o tom. A música, por exemplo, dos Beatles continua sendo Fá maior.
É só uma função que foi emprestada dentro desse sistema que é maior, que é o tonalismo. E é engraçado que eu estou falando isso do ponto de vista guitarrístico, porque eu não vejo os outros músicos, né, de outros instrumentos terem esse tipo de confusão. Então tá muito focado na questão do shape, do desenho, né? Quem tem dúvidas em detalhes pode conferir o vídeo que eu já fiz dos modos, tá aqui no canal. E pouco focado no raciocínio do que você está fazendo. Pensa, sonoridade tonal, eu tenho um sistema com resolução. Modalismo, eu estou pensando na sonoridade e no intervalo característico da escala. Eu acho que isso já é uma grande diferença. Só que você, explicando isso de uma maneira simultânea para o seu aluno, ele não vai entender isso e vai carregar essa informação por muito tempo. Então, fazer esse paralelo é sim importante, tá? Lembra, até no ponto de vista histórico, o tonalismo veio para substituir o modalismo. Não que a partir do momento que entrou o tonalismo, a música modal acabou. Depois você tem o Debussy no século XX fazendo música modal, tá? Mas por um tempo foi um sistema que ficou ali no auge, né? Se estabeleceu de uma maneira muito forte, contradizendo o que acontecia. Pode parecer muito complexo tudo isso que eu estou falando, mas de uma forma geral, não é complexo. É só você entender o exemplo que eu dei. O MS-DOS com o Windows. São duas coisas diferentes. Você não vai mandar um comando no MS-DOS e entender que o mesmo comando, exatamente do jeito que você fez, vai funcionar no Windows. Porque são dois sistemas que têm uma origem até que semelhante, mas vão funcionar de forma diferente. E o aluno identificar isso é o primeiro passo para ele conseguir extrair a sonoridade. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vejo muita dúvida a respeito disso, e eu acho que os alunos não têm culpa. Eu acho que a maneira que é explicado que confunde a cabeça de quem está tentando absorver aquilo ali. Tá? Claro que cada professor tem sua metodologia e sua maneira de trabalhar. Eu não estou questionando ninguém. Eu só acho que complica a cabeça do aluno, e principalmente os alunos que já têm um background, fica difícil de você trabalhar essas questões. Tipo, exemplo de coisa básica assim. Eu estou tocando em eólio, Ré menor eólio. Tonalidade de Fá maior. Não é a tonalidade, não pensa na tonalidade, esquece a tonalidade. Você está tocando na escala de Ré eólio. Quando você estiver tocando, você está tocando no modo de Ré eólio. Quando você pensa na tonalidade de Ré menor, você vai ter que ter um dominante resolvendo. E às vezes você pega uma base Iron Maiden, né, sem querer menosprezar o Iron Maiden, mas que é típico do estilo do Iron Maiden, que é um Ré, um Si bemol e um Dó, você não tem a mesma resolução que um quinto indo para o primeiro. Então, a ideia do modo ali está clara, e não a ideia da tonalidade. E de uma forma geral, é importante que você visualize essas diferenças. E visualizar não é tocar no instrumento, é até mesmo interiorizar essas ideias. Você precisa tocar, você precisa saber teorizar isso, você precisa saber aplicar. E isso só mesmo um bom professor, a pessoa certa para te indicar isso daí, trabalhar esses conteúdos com você, avaliando o que você está fazendo. Fica difícil num vídeo como esse eu te dar esses exemplos, né? Então essa é a primeira coisa. Modal versus tonal. Esquece o campo harmônico quando você for tocar modal. Foca na escala. É o melhor conselho que eu posso te dar, e que muito provavelmente vai salvar muito tempo seu aí de estudo, tentando aplicar de uma forma que a coisa não funciona. Tá? E eu te falo isso porque eu mesmo demorei para entender dessa forma. Eu demorei para entender como aplicar e ter um resultado satisfatório nessa aplicação. Fora isso, que assim, a harmonia tradicional ela tem caminhos que são mais explicativos e mais completos do que a harmonia funcional. Não que uma seja melhor do que a outra, tá? Mas elas são... A harmonia tradicional é algo mais profundo. Eu aconselho muito que vocês estudem a harmonia tradicional também. O livro do Schoenberg, né? A Harmonia do Schoenberg, o livro, que é praticamente uma bíblia da harmonia, é um ótimo material para você trabalhar isso. E eu falo isso porque a corrente que trabalha com esse pensamento não costuma se embananar tanto para dar uma explicação de campo harmônico. Abre aqui no YouTube quantos vídeos de campo harmônico você tem,
e automaticamente a pessoa não entende a diferença do campo harmônico com o modo. É típico dos guitarristas fazerem isso. Então, esse meu vlog aqui é uma maneira de tentar alertar as diferenças, né? Mesmo sem estar com o instrumento na mão, para te deixar mais preparado para enfrentar cenários e situações em que você tem que tocar tonal e que você tem que tocar modal e que você não confunda essas duas coisas. O modal, ele sempre vai estar focado na escala, tá? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo vlog. Eu espero que tenha ajudado vocês. Tenho várias ideias aí para continuar essa série. Eu vou de acordo com o meu tempo. Infelizmente, a coisa está bem complicada. Mas eu estou batalhando aí para manter o canal atualizado da maneira que eu posso. E se você tem interesse em aulas de guitarra, agora a gente tem duas modalidades, as aulas por Skype e as aulas por e-mail, em que você faz o pagamento das aulas e eu mando o material para o seu e-mail. É legal para quem não tem tempo para estudar, não tem um horário fixo que vai poder estar disponível nas aulas e quer um conteúdo de qualidade de uma maneira fácil. E até mesmo pegando um gancho no vlog de hoje, eu tenho aí uma sequência de aulas que é os intervalos, o campo harmônico e os modos e as diferenças de tudo isso. Então, se você não entende nada do que eu falei aqui, se você de fato quer entender, que é uma dúvida bem frequente, você me manda um e-mail que eu tenho um pacote que eu vou te explicar da primeira nota lá dos intervalos, né? É necessário algum conhecimento teórico já até a ideia dos modos. É um pacote rápido aí de 3 aulas que a gente pode conversar esses assuntos com suporte, claro. Se tem alguma dúvida a gente vai conversando, trocando e-mail. Se você tem interesse, me manda um e-mail lá no rafaelneri@rafaelneri.com. Vai ser um prazer te atender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal. Um grande abraço e valeu!